Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 6 de dezembro, quarta-feira, primeira semana do Advento. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vemos uma grande sensibilidade da parte de Jesus. Jesus ensinava as multidões, Jesus curava, Jesus operava milagres, e essas pessoas cada vez mais queriam ficar próximas dele. Aqui já temos uma primeira mensagem que nós podemos ter no Evangelho de hoje. Ou seja, as pessoas procuravam ficar com Jesus, procuravam se aproximar de Jesus, procuravam conviver com Jesus. Certo que aqui a gente vê que eles procuravam Jesus por causa que ele fazia milagres, por causa que ele também ensinava e gostavam de poder escutar Jesus. E na nossa vida hoje, meus irmãos e irmãs, também a primeira coisa importante, a gente poder estar com Jesus. Nós estarmos com Jesus para poder, na nossa vida, aprender o que é necessário, aprender a vontade de Deus, ter força, ter coragem, ter entendimento e conhecimento de algumas realidades na nossa vida. E Jesus pode nos ensinar com seus ensinamentos, pode nos dar orientações, basta que a gente possa mergulhar. Nós fazemos isso todos os dias, justamente para poder entender o que Jesus quer me dizer hoje com esse evangelho que me é proposto, por exemplo. Todo dia eu posso viver dessa forma. Então, Jesus pode nos ajudar a poder compreender isso. Então, o segredo está com Jesus. Segunda coisa, essa multidão era muita gente, né? Então não tinham talvez a alimentação adequada, estava com Jesus há muitos dias, e ele percebe isso, ou seja, Jesus percebe a necessidade daquela multidão. Mas existia pouca coisa, 7 pães, alguns peixes, e ele aproveita, né? Ele pega esses 7 pães, alguns peixes, deu graças e depois ele distribuiu para todos aqueles que precisavam. O que nós podemos aprender na segunda mensagem desse evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã? Muitas vezes a gente pensa na quantidade de coisas que a gente precisa fazer na nossa vida, ou muitas vezes nos esquecemos da qualidade com a qual nós podemos fazer essas coisas. Ou quem sabe até o que Jesus nos ensina é que com poucas coisas, poucos elementos, nós podemos já fazer uma grande caridade, ou então nós podemos fazer grandes coisas na nossa vida. Então, dessa forma, podemos pensar, primeiro, na sensibilidade de Jesus. Segundo, estarmos com Ele. E terceiro, o que eu venho fazendo com qualidade para que, de fato, aquilo que eu faço satisfaça a minha vida, o meu bem-estar, a minha estima e a minha força de poder dar continuidade ao trabalho e à missão que eu tenho. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.